Olá! Agora a gente tem uma aula de biologia. Vou começar a falar para vocês então da biologia das células, parte 3. Então a gente está quase concluindo toda essa parte de biologia celular. Vou começar falando especificamente do complexo de Golgi, tá? Então o nosso complexo de Golgi, ele é formado por um conjunto de cisternas, sacos membranosos achatados e empilhados, de onde vai surgir várias vesículas, vesículas que vão carregar substâncias. Então, o nosso complexo de Golgi, vamos colocar aqui, complexo de Golgi, ele é um monte de saquinhos de membranas, tá? Que vai participar da produção de enzimas e de vesículas. A gente coloca aqui, ó, ele é um emaranhado de saquinhos bem achatadinhos aqui, ó, um próximo do outro, e deles brota as vesículas. Esse aí é o nosso complexo de Golgi, tá? Esse complexo de Golgi, ele tem duas faces, uma face cis e uma face trans, que a gente já vai falar então um pouquinho sobre essas faces. No interior dessas membranas achatadas, a gente chama de cisterna, tá? Então, a parte interior a gente vai chamar de cisterna. E depois que ele libera já uma vesícula secretória, tá? Dependendo da sua composição, vai receber um nome diferenciado, mas ele sempre vai estar produzindo vesículas de origens também membranosas, tá? Nas células animais, esse complexo de Golgi, ele vai se localizar próximo do núcleo e do retículo endoplasmático. Já nas células vegetais, o complexo de Golgi ele fica disperso no citoplasma, tá bom? Vamos lá, quais são as funções desse complexo de Golgi? Então, ele tem a função de secreção celular, tá? Então, ele tem a função de secreção celular. Bastante importante essa função, né? Por que é bastante importante essa função? Ele vai produzir substâncias que serão necessárias para a manutenção da vida, tá? Então, a síntese das proteínas, ou seja, a produção das proteínas, elas têm início onde? Lá no retículo endoplasmático granuloso, que tem presença de ribossomos, por isso proteínas. Aí, essas proteínas elas vão ser enviadas através de vesículas de transferência para chegar no complexo de Golgi. E aí a face que vai receber essas proteínas que foram produzidas pelo retículo endoplasmático é a face cis. Então, a face cis ou face formativa vai receber essas proteínas. Essas proteínas elas passam por um processo de transformação até chegar vai sendo adicionado carboidratos, enfim, até chegar no produto final que o complexo de Golgi deseja produzir e vai ser dispensado para algum órgão-alvo. Para ele sair, então ele chegou pela face cis, né? Então chegou pela face cis e vai sair pela face trans, que é a face onde a gente vai ter as vesículas, tá? Ou face de maturação. Então, como que a gente tem esse processo de função celular? Primeiro, vai ter a síntese das proteínas lá no retículo endoplasmático rugoso. Essas proteínas são encaminhadas até o complexo de Golgi, que passa por todo um processo de transformação. Depois de prontas, elas vão ser enviadas, empacotadas pelas vesículas golgienses. Depois de prontas, essas vesículas vão ser direcionadas, tá, para as partes celulares que serão necessárias, certo? Então, isso é o que a gente tem do complexo de Golgi. Então, para resumir, ele vai fazer, então, função de secreção celular. Depois, ele vai empacotar as substâncias que ele produziu. E depois, no final, ele ainda vai direcionar essas substâncias produzidas. Por isso, eu costumo falar que o complexo de Golgi, ele funciona como se fosse um correio da célula, tá? Então, ele vai pegar o que foi transformado, o que foi produzido dentro dele, vai empacotar o concentrado e depois vai transportar essas substâncias que serão secretadas.
ok? Bom, a segunda estrutura que eu vou falar para vocês é o lisossomo. O que vem ser o lisossomo? Uma estrutura produzida pelo complexo de Golgi. Quem que é o nosso lisossomo, então? Bom, se a vesícula que a gente estiver falando, ela estiver transportando enzimas digestivas, essa vesícula é chamada de lisossomo. Então, o que é o lisossomo? São vesículas digestivas produzidas pelo complexo de Golgi. Ou complexo golgiense, tá? Então, isso que é o nosso lisossomo. A segunda estrutura, a terceira estrutura, na verdade, que eu vou falar para vocês, é o acrossomo. O acrossomo, ele é uma estrutura que está presente na cabeça do espermatozoide, tá? Então, o que acontece? Ó, o espermatozoide, ele tem essa estruturinha aqui, tá? Ele tem essa estruturinha. Quando ele vai alcançar o óvulo, o que ele precisa fazer? Ele precisa digerir a parede do óvulo para então entrar no óvulo e fazer a fecundação para desenvolver um embrião. Então aqui, ó, essa partezinha aqui é o que a gente chama de acrossomo. E o que tem aqui nesse acrossomo? Várias vesículas digestivas. Que vai fazer exatamente isso que eu disse. Ela vai o quê? Digerir as membranas do óvulo, permitindo que o espermatozoide faça a sua fecundação, tá? Então, isso é fundamental para o processo de manutenção da vida. Depois, uma outra estrutura que também é formada pelo complexo de Golgi é a lamela média, tá? A lamela média é uma estrutura que está presente apenas em células vegetais. Por quê? Porque ela vai participar da produção da parede celular, tá? Então, a lamela média, ela está presente somente em células vegetais, tá? As vesículas que são produzidas lá pelo complexo de Golgi, que são chamadas de fragmoplastos, elas têm a função, então a gente tem aqui a célula vegetal, ó, e aí as vesículas que foram produzidas lá pelo complexo de Golgi, elas vão se acumulando aqui na região central de uma célula vegetal para construir a lamela média, que no final disso aqui vai dar origem a uma nova parede celular. Quando ela faz isso aqui, quando ela dá origem a essa nova parede celular, ela consegue dividir o citoplasma no meio, tá? Então, a gente vai ter aqui uma célula dividida ao meio, ó, pela parede celular, caracterizando bem certinho, então, essa formação de duas células filhas, tá? E nos complexos de Golgi é bastante importante eu falar para vocês também que ocorre síntese de alguns carboidratos, tá? Alguns carboidratos que fazem parte só das células vegetais, como é o caso da hemicelulose, que dá origem à parede celular, e também a pectina, que vai formar essa lamela média. E também vai produzir um muco que recobre todo o nosso estômago, que é formado por diversos polissacarídeos. Então, o complexo de Golgi, ele é extremamente importante para a manutenção da vida celular, porque ele tem essa função muito grande, né? Envolve três processos. A de formação, de empacotamento e de transporte de substâncias. Por isso que o complexo de Golgi, ele é uma organela fundamental para a manutenção da vida celular, certo? Bom, depois que a gente vê um pouquinho sobre o complexo de Golgi, a gente vai entrar, então, no processo de digestão celular,
que vai ser uma segunda videoaula que vocês irão receber.